Liturgia do dia 15 de julho de 2022, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Memória de São Boaventura, Bispo e Doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse uma cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acais. De fato, a marca do sol recuará 10 graus dos que ela tinha descido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro de Isaías, capítulo 38. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias, para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo, nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama.
Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir, a fim de eu não deixar de existir. Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito. Curai-me, conservai a minha vida. Curai-me, conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir, a fim de eu não deixar de existir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os capítulos de 36 a 39 do livro atribuído a Isaías, de onde foi extraído o trecho com que terminamos a leitura litúrgica do profeta, são obra de um redator pós-exílico. Os acontecimentos narrados remontam aos últimos anos do século VIII a.C., durante o reinado de Ezequias, estando documentados em 2 Reis e em textos assírios. Estamos antes da invasão a Jerusalém pelo rei assírio Senaqueribe e 15 anos antes da morte de Ezequias. Isaías confirma os seus vaticínios com sinais e milagres. Ezequias adoece gravemente e o profeta garante que a situação é sem esperança. Vais morrer muito brevemente. O rei, que interpreta a doença como castigo divino, não perde, todavia, a confiança em Deus e no seu profeta. Reage com uma oração ao estilo dos salmos de súplica, invocando a misericórdia divina. Apresenta a Deus a retidão da sua vida, cheia de boas obras. Segundo o princípio da retribuição, Deus terá de usar de misericórdia para com ele. Como pode o justo morrer na flor da vida? Yahvé escuta Ezequias e acrescenta 15 anos à sua vida de rei. E não só o rei será curado, mas também Jerusalém será libertada do rei da Assíria. Afinal, estava em causa não só a vida do rei, mas também a do seu povo. No texto evangélico, Mateus narra uma das numerosas controvérsias entre Jesus e os especialistas da lei, os escribas, por um lado, e os leigos piedosos, os fariseus, por outro. Eram confrontos inevitáveis. A religião deve ser libertadora, mas aqueles dirigentes tinham-na feito escravizante, tinham-na tornado aquele jugo insuportável
de que falamos no Evangelho de ontem. O repouso sabático, inicialmente, era uma lei humanitária que visava proporcionar descanso a quem trabalhava, aos homens livres e aos escravos, e mesmo aos animais. O sábado era um dia de festa para todos, lembrando a libertação da escravidão do Egito e antecipando o repouso escatológico, quando a criatura participar no repouso de Deus. Mas essa lei ao serviço do homem tinha sido transformada na mais sagrada das instituições divinas. Por isso, a afirmação de Jesus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, soou a verdadeira blasfêmia. Hoje encontramos uma grave declaração de Jesus sobre o sábado. O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Uma tal afirmação significa que a autoridade de Jesus é superior à de Moisés, em força da sua relação especial com aquele Deus a quem se pretende honrar com a sua observância do sábado. Ele, e só ele, pode definir o que é lícito e o que não é. Depois de revelar o amor do Pai, Jesus repõe o homem no centro do verdadeiro culto. Prestar culto a Deus não pode ser algo de separado da atenção ao homem, que Deus criou e ama. Não pode haver conflito entre a lei religiosa e as exigências do amor ao próximo. A história de Israel confirma-o, uma vez que a sacralidade dos pães da oferenda não impediu Davi e os seus homens famintos de se alimentarem com eles. Deus é o absoluto, o infinito, o imutável, mas não é rígido, estático e duro como uma pedra. O Deus da Bíblia é vivo, respeitoso das suas criaturas, pronto a acolher as súplicas dos homens e até a mudar os seus desígnios. As leituras que hoje escutamos apontam nesse sentido. Na primeira leitura, Isaías comunica a Ezequias a palavra do Senhor. Faz o testamento, porque vais morrer muito brevemente. Parece uma decisão irrevogável, mas Ezequias, amargurado, volta o rosto para a parede, suplica, derrama abundantes lágrimas. Deus deixa-se sensibilizar e muda a sua decisão. Vai e diz a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. O Evangelho revela-nos algo de semelhante. Os fariseus imaginavam um Deus rígido, inflexível, absolutamente cioso da observância da lei do sábado. Mas Deus, em Jesus, revela-se mais interessado no bem-estar do homem do que na observância da lei sacralizada do repouso sabático. A lei é para ser observada, com certeza, mas, mais do que o sacrifício, Deus, bom e compassivo, prefere a misericórdia. Só o amor é absolutamente prioritário. E o amor sabe adaptar-se às circunstâncias, torna-nos versáteis e misericordiosos. Uma religião do amor é mais exigente do que uma religião altiva, motivo de orgulho, o que reduz tudo à observância de leis imutáveis e inflexíveis. A observância desse tipo de leis pode dar segurança, paz de consciência e até oferecer um critério imediato de juízo do que é justo e do que não é. Como no tempo de Jesus, é uma operação que continua a ter sucesso. Também hoje, quando sentimos necessidade de pontos seguros de referência, verificáveis, mas nem sempre estamos dispostos a formar uma consciência iluminada, capaz de discernimento para aprendermos a acolher cada pessoa na sua inconfundível unicidade. Jesus continua a recordar aos fariseus de ontem e de hoje que Deus é misericórdia e que tudo o que é feito em seu nome
ou apresenta os sinais característicos da misericórdia, ou é falso. Por isso, será bom interrogar-nos: como é a minha religião? Jesus é de fato o meu Senhor e Mestre? Não será a minha religião uma construção minha, aparentemente devota, mas pagã? Se nos comportamos como patrões de Deus e da sua graça, se a nossa relação com Ele fica sempre pelo mínimo, pela lei, pelo dever, excluímo-lo da nossa vida, julgando-nos senhores de nós mesmos e dos outros. Sirva-nos de exemplo o grito de Ezequias: Deus não se deixa vencer em generosidade. A sua misericórdia derrama-se sobre os que nele confiam e estão dispostos a alargar o coração à medida do seu Santíssimo Coração. Hoje a Igreja faz memória a São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Nasceu por volta de 1218, em Bagnoregio, na Etrúria, Itália. Estudou filosofia e teologia em Paris e, obtida a láurea de doutor, ensinou as mesmas disciplinas com grande aproveitamento aos seus irmãos da Ordem dos Frades Menores. Eleito ministro-geral da Ordem, governou-a com prudência e sabedoria. Foi nomeado bispo de Albano e criado cardeal. Morreu em Lyon, França, no ano de 1274. Escreveu muitas obras filosóficas e teológicas. Cristo é o caminho e a porta. Cristo é a escada e o veículo, o propiciatório colocado sobre a arca de Deus, e o mistério desde sempre escondido. Quem olha para esse propiciatório com o rosto totalmente voltado para ele, contemplando o suspenso na cruz com fé, esperança e caridade, com devoção, admiração e alegria, com veneração, louvor e júbilo, realiza com ele a Páscoa, isto é, a passagem, e assim, por meio do lenho da cruz, atravessa o Mar Vermelho, saindo do Egito e entrando no deserto, onde saboreia o maná escondido. Do opúsculo itinerário da mente para Deus, de São Boaventura Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Boaventura e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.